Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de introdução ao transistor, agora na parte 2. Vamos focar no entendimento das regiões de trabalho do transistor, que são três: região ativa, corte e saturação. Para que fique bem mais claro como o transistor se comporta em cada uma das regiões, eu vou estar mostrando aqui uma analogia para vocês. A melhor analogia que eu encontrei, que inclusive eu uso nas aulas presenciais, é essa analogia aqui da caixa d'água. Então, um transistor visto assim, lembrando que aqui é o coletor, aqui é o emissor e aqui é a base, o comportamento do fluxo de corrente no transistor é muito parecido com esse diagrama aqui de uma caixa d'água. No caso aqui, temos a caixa d'água aqui em cima, aqui um cano e bem aqui um registro. Então fica fácil entender que esse registro aqui, eu girando ele no sentido horário, nesse sentido aqui eu pegando e girando ele vai cada vez mais entrando bem aqui e vai bloqueando o fluxo de água, a corrente de água que passa daqui para cá. À medida que eu vou abrindo ele, vai descendo mais água. Isso aqui acontece por quê? Porque a caixa d'água está mais elevada aqui que essa parte bem aqui. Então, como aqui tem água e aqui não tem, e essa caixa d'água aqui está numa posição mais elevada, essa água bem aqui ela tem energia potencial. E essa energia potencial que a água tem bem aqui é maior do que essa parte bem aqui. Então daqui para cá eu tenho uma diferença de potencial. Se eu interligo daqui para cá eu tenho fluxo de água. Isso aqui, essa diferença de potencial, eletricamente falando, lembra o quê? Lembra a tensão elétrica. Por isso é que é uma boa analogia. Então, aqui é o diagrama geral. Aqui eu vou estar imaginando uma caixa d'água com o registro totalmente apertado. Então não tem fluxo de água. Continua tendo água aqui, mas não tem fluxo de água nessa parte bem aqui. O registro totalmente apertado. Bem aqui seria o registro totalmente aberto. Abrimos ele todinho, girando no sentido anti-horário. Só que abrimos, inclusive, num ponto, ó, que bem aqui é a marquinha do cano, né? A partir daqui eu posso continuar abrindo ele, que não vai ter mais, o fluxo de água não vai aumentar. Já está no máximo do fluxo de água, já está saturado. Então aqui representa a saturação. Esse aqui representa, ó, a total ausência de fluxo de água, representaria o corte. Já esses três aqui representam o meio termo. Ele nem está totalmente apertado, nem está totalmente aberto. Aqui ele está um pouquinho aberto, aqui ele está um pouquinho mais aberto, e aqui ele está quase que todo aberto, mas ainda não está todo aberto. Então aqui, se eu sair girando aqui, nesses limites, eu tenho o controle do fluxo de água, que seria a região ativa. Dito isso, eu posso entender que quando eu tenho uma tensão, que é a mesma coisa que DDP, diferença de potencial, se eu pego essa tensão e coloco aqui no transistor, mas eu não vou colocar direto, geralmente a gente tem uma carga, por exemplo, um resistor aqui, e aqui eu posso interligar bem aqui. E aqui vai ser a nossa referência. Vai ter um fluxo de corrente que vai passar pelo resistor e vai ou não passar por dentro do transistor, de coletor para emissor. Da mesma forma que tem um fluxo de água que sai daqui e vem para cá, e vai ou não passar dependendo do registro. No caso aqui, esse registro é controlado o quê? Mecanicamente pelo operador, abrindo ou fechando ele. E quem controla o transistor? Quem é equivalente à base? Então o coletor seria essa parte bem aqui, o emissor é essa parte bem aqui, onde está saindo a água. Quem seria a base? Seria o registro. E como é que a base controla esse fluxo de corrente aqui? No caso aqui é fluxo de água, no caso aqui é fluxo de elétrons, então é a corrente elétrica. Ele é controlado por uma corrente que vem da base. Uma corrente de base. Essa corrente de base é que vai atuar no transistor, fazendo ele liberar ou não corrente do coletor para o emissor. Essa fonte de tensão aqui é que vai gerar
os elétrons, que vai fazer o fluxo de elétrons, o fluxo ordenado de elétrons gerando a corrente, que passa de coletor para emissor, controlado através da base, da corrente da base. Então aqui eu vou ter uma corrente IC, que passa por aqui, vira uma corrente IE, sendo que essas correntes aqui dependem de IB. IB que vai fazer gerar isso aqui, sendo que isso aqui na prática é isso aqui, ó. Sai do mais da fonte e vem pro menos, levando em conta o sentido convencional da corrente. Já tivemos aula sobre isso, sentido real, sentido convencional. Quem ainda não conhece, pode dar uma olhada aqui no link que eu vou botar aqui para vocês. Então, vamos pensar agora no transistor na região de corte. Se eu pegar e fechar o registro totalmente, eu continuo tendo um potencial aqui, já que a caixa está elevada, continuo. E como eu estou pensando que aqui é a minha referência, daqui para cá tem uma diferença de potencial. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma diferença de potencial aqui gerado pela essa bateria. Então, o mais tem um potencial maior que o menos. E aqui é a mesma referência. Aqui é a mesma coisa de estar interligado. Tá? Só uma forma diferente de escrever, tá? Para ficar mais fácil, para o desenho ficar mais limpo. Como a gente está fechado, não tem fluxo de água. Então eu vou imaginar, lembrando que aqui é o equivalente à base, o fato do registro estar fechado, o equivalente elétrico dele seria a base não ter corrente nenhuma ou quase nenhuma aqui. A corrente B seria praticamente zero, ou mesmo zero. Isso faz o transistor entrar na região de corte. Então, não existe corrente circulando de coletor, passando por dentro do coletor e saindo no emissor. Não existe essa corrente. Da mesma forma que não existe fluxo de água. Por quê? Porque atuamos aqui no registro de forma a fechar ele. Isso aqui foi feito através dessa corrente, que é o quê? Que é muito pequeno e inexistente, fazendo o transistor entrar na região de corte. Já na região de saturação seria o seguinte, nós abriríamos o registro totalmente, além do limite aqui do cano. Então a gente abriria ele, que não ia fazer muita diferença eu rodar ele um pouco mais, ou um pouco menos. Por quê? Porque eu já abri total, eu já saturei, tendo aqui a corrente máxima para essa situação. Vai depender aí da bitola do cano e da altura da caixa d'água. A bitola do cano aqui seria limitada por quem? Por esse resistor de carga. E a altura da caixa d'água seria dita pelo equivalente elétrico, né? Seria a tensão. Então, nesse caso, como tem corrente de base, chegando aqui, mas uma corrente a ponto de levar ele à região de saturação, isso aqui vai provocar a disponibilidade total de condução de corrente de coletor para emissor. Então, do mais da fonte, vai passar pelo resistor, esse resistor aqui vai limitar essa corrente, vai passar pelo coletor, sair no emissor e vai vir para a referência. Essa referência é esse mesmo ponto bem aqui, então na prática ele vem para cá, criando esse círculo de corrente, propiciado pela condução de coletor para emissor, que ocorreu pela corrente que veio da base. Então, da mesma forma que eu atuo no registro abrindo ele, eu atuo na base botando corrente. Mas no caso eu atuei tanto no registro a ponto de deixar a circulação de fluxo de água máximo, eu foi botado aqui no equivalente elétrico tanta corrente, que a corrente aqui que vai passar do coletor pelo emissor é máxima, limitada por esse resistor de carga. Eu botei um resistor de carga, mas podia ser outra coisa, podia ser uma lâmpada, podia ser um relé, um LED. Isso aqui a gente vai ver depois. Como trabalhar com ele, o importante é entender como ele funciona, tá? Então já vimos o corte e a saturação. No caso aqui vai ser a região ativa, onde ele vai trabalhar como amplificador de corrente. É o seguinte, o registro não está nem totalmente fechado, nem totalmente aberto. Repara que aqui, ó, aqui ainda passa um pouquinho de corrente. Então a gente girou aqui o registro de forma que ainda passasse um pouquinho de corrente. Sendo que esse pouquinho de corrente só ocorreu porque giramos os registros. O equivalente elétrico aqui seria o seguinte, ó, botar uma pequena corrente na base, uma corrente pequena, isso aqui vai provocar o quê? Do mais para o menos.
Já aqui tem um resistor de carga e aqui o coletor, aqui é o emissor. Vai ter uma pequena corrente que vai passar por aqui, por aqui, por aqui e vai chegar na referência. Sendo que essa corrente aqui, que vai passar aqui no... que vai sair aqui do mais, passar pelo resistor, passar pelo coletor e sair bem aqui. Essa corrente aqui, ela vai ser equivalente aqui. Ela vai ser dita pela corrente de base vezes o ganho do transistor. Então, por exemplo, imaginemos que o ganho desse transistor é o famoso HFE de 100. Às vezes o ganho é também dito assim, como beta CC. Basicamente a mesma coisa. O ganho dele é de 100. Então, se aqui eu injetar uma corrente de 1 microampere, a corrente de base, ela vai ser amplificada 100 vezes. 1 microampere vezes 100 vai dar uma corrente de coletor para emissor, que vai entrar no coletor e sair no emissor. Essa corrente vai ser de 100 microampere, porque 1 micro vezes 100 dá 100 micro. Agora imagina que eu abra mais um pouquinho o registro, eu abri mais um pouquinho ele, então está circulando mais corrente. Não o suficiente para saturar ele, mas uma circulação de corrente, ou seja, repara que aqui no primeiro momento tinha pouquinha corrente, agora eu abri mais registro, tem um pouco mais de, no caso aqui um pouquinho mais de fluxo de água, né? Eu abri um pouquinho mais, agora eu tenho um pouco mais de fluxo de água. Eu ainda não saturei aqui o cano ainda aguenta mais. Só que eu estou controlando pelo registro. Quem vai fazer isso é a base controlando a circulação de corrente, de coletor para emissor. No caso, a corrente então aqui vai ser um pouco maior, uma IB maior. Então eu vou ter uma circulação de corrente maior de coletor para emissor. Essa corrente bem aqui, essa corrente I. Que também vai ser o quê? Vai ser IB vezes o ganho. No caso aqui, por exemplo, a corrente é um pouco maior, vamos dizer que são 50 microampere de corrente de base. O transistor, o ganho é sempre 100, esse transistor bem aqui. Tem umas considerações que eu vou falar depois sobre o ganho, tá? Mas vamos dizer que é 100. Então, 50 microampere vezes 100 vai dar 5.000 microampere. Ok? 5.000 microampere, que 50 vezes 100 dá 5.000 microampere. Então, à medida que eu for aumentando a corrente da base, eu vou tendo uma maior corrente de coletor para emissor. Sendo que a relação de uma para outra é o quê? É dada pelo ganho. No caso, o ganho aqui é 100. Agora imagina que eu abro ele um pouco mais, um pouco antes de saturar ele. Um pouco antes, ou seja, eu ainda tenho uma sobra aqui no cano. Essa sobra não existe na saturação. Ó. Aqui o cano está totalmente saturado. É a mesma coisa aqui no equivalente elétrico. Eu botei bastante corrente agora, mas só que não foi suficiente para saturar isso aqui. Eu ainda não fechei de coletor para emissor. Quando nós saturamos, aqui ó, é como se nós botássemos um fio daqui para cá. A única limitação que vai ter é pelo resistor de carga. Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui é um pouco antes disso acontecer, por isso ele ainda está na região ativa. Então aqui eu vou ter bastante corrente passando de coletor para emissor, mas não foi suficiente para saturar ele. Então ainda estou dentro da nossa região ativa de trabalho. Então, com essa explicação, espero que tenha ficado claro. Região ativa, região de saturação e o corte, que são as regiões que o transistor pode trabalhar. Beleza, gente? Vamos complementar isso aqui, fazendo algumas práticas e com mais algumas explicações.